Na neve espessa e fria, o urso cinzento não parou. Uma batalha está chegando, e não há espaço para hesitação. Yellowstone. Da batalha entre o urso cinzento gigante e a alcateia de lobos. Yellowstone. A terra lendária se estende por 3 estados do oeste dos Estados Unidos. Este não é apenas o primeiro parque nacional do mundo, mas também um dos ecossistemas mais intocados e inóspitos que ainda existem. Com pastagens infinitas, florestas de pinheiros cobertas de neve e fontes termais borbulhantes que parecem respirar do chão. Mas escondido por trás desse cenário espetacular está um mundo de sobrevivência intransigente. Onde guerreiros se coordenam como uma máquina de caça sempre à espreita de uma oportunidade. Aqui, a natureza nunca foi gentil. Cada dia é um novo capítulo na batalha pela sobrevivência, onde apenas os fortes, os inteligentes ou os conectados podem continuar a caminhar pela natureza congelada. Em meio às densas florestas cobertas de neve e às encostas desoladas das montanhas, uma figura enorme surge silenciosamente. Não há necessidade de rugidos ou alarde. Ursos pardos. O símbolo vivo da natureza selvagem da América do Norte. Com um corpo musculoso que pode pesar até 350 quilos e uma espessa camada de pelos marrom acinzentados cobrindo o corpo, os ursos pardos são mestres da adaptação ao mundo hostil. Suas patas grandes e largas e garras curvas de até 10 centímetros de comprimento os ajudam a cavar, escalar e desferir golpes mortais. Apesar de sua aparência um tanto lenta, os ursos pardos podem acelerar até 56 km por hora, dificultando a fuga de qualquer presa. Seu olfato é excepcionalmente desenvolvido, muitas vezes superior ao de cães de caça, permitindo-lhes detectar comida ou carcaças a vários quilômetros de distância. Os ursos pardos são onívoros, mas não são fáceis de comer. Eles podem cavar raízes, caçar salmão, insetos, procurar carniça ou abater animais de grande porte, como alces, renas ou filhotes de bisão. Salmão. O sangue migratório dos rios do norte. Nascidos em riachos de água doce e cristalina, eles derivam para o mar e, após muitos anos cruzando o vasto oceano, retornam ao mesmo local onde nasceram para se reproduzir. Seus corpos são longos e esguios, cobertos por escamas prateadas.
Quando chega a época de reprodução, a pele gradualmente se torna vermelho tijolo, a cabeça fica preta e o corpo fica mais forte do que nunca. Eles precisam atravessar corredeiras, nadar contra a correnteza, pular pedras e superar fortes correntes. A jornada de vida e morte serve apenas para sustentar a próxima geração. Mas essa jornada não é apenas uma corrida com a água, mas também um jogo mortal para caçadores de emboscada. Na margem de um rio em Yellowstone, onde a água é turva e espuma branca enquanto milhares de salmões competem para chegar à frente. Um urso cinzento está em pé sobre uma rocha molhada e escorregadia. O vento trazia um cheiro de peixe, fazendo suas narinas dilatarem. A luz cintilante sob a água refletia cada movimento do salmão lutando para escalar as corredeiras. Cada movimento da cauda era como um lampejo prateado na água turbulenta. As enormes patas dianteiras, pesadas, mas perfeitamente equilibradas, as garras afiadas e curvas a poucos centímetros da água, como uma armadilha mortal. Um clarão vermelho surgiu. O salmão saltou para fora da água para escalar a pequena cachoeira. O urso pardo atacou. O prêmio se debateu em sua boca, a prata brilhando na água. A fome do urso pardo foi saciada. No final da primavera, quando o gelo derreteu, a temporada de acasalamento começou. Após um período desafiador de acasalamento, a ursa engravidou com um mecanismo especial que permitiu que os ovos se desenvolvessem apenas quando as condições ambientais eram favoráveis. Nove meses depois, na quietude do inverno, os filhotes nasceram. Pequenos, cegos e frágeis, eles pesam apenas algumas centenas de gramas, mas prosperam com o calor do leite materno e a proteção feroz. Durante os primeiros anos, a mãe é o único mundo que eles conhecem, seu refúgio e seu escudo entre a vida e o perigo. Na estepe, quando a época de reprodução acaba de passar e as refeições voltam ao normal, uma figura aparece discretamente. Pequeno, mas extremamente astuto. É lento, confiante e completamente destemido. É um carcaju. Um corpo musculoso com pelos castanhos espessos e desgrenhados, olhos pequenos, mas brilhantes de teimosia e imprudência. Embora sejam apenas do tamanho de um cão de médio porte, os carcajus possuem um espírito destemido.
São frequentemente solitários, vagando dezenas de quilômetros por dia por florestas nevadas e encostas de montanhas, farejando carcaças ou espreitando para roubar presas de animais muito maiores. Dentes afiados e garras curvas e poderosas permitem que eles dilacerem a carne, chegando até mesmo a morder a pele teimosa de presas resistentes. Eles vivem de acordo com as regras rígidas da natureza. O território de um indivíduo pode ser extenso, e eles o marcam com um cheiro característico. Este animal não chama uma parceira com sons altos, mas por meio de rastros, trilhas densas de cheiro. Outra criatura surge perto da margem do rio, silenciosa e diligente. Castor americano. O arquiteto silencioso dos riachos do hemisfério norte. Com um corpo robusto, com cerca de 74 a 90 centímetros de comprimento, e uma pelagem espessa, lisa e marrom escura que o ajuda a suportar o frio intenso, o castor americano é especialista em construir e administrar o habitat. O par de caudas escamosas, achatadas e em forma de remo, não só ajuda a equilibrar os animais ao nadar, como também se agita para alertar os outros quando o perigo se aproxima. Construtores natos, os castores criam enormes represas com árvores, galhos e lama, formando poças de água parada para suas tocas e reservas de alimento. Com um espírito comunitário, os castores vivem em famílias, geralmente um casal adulto com seus filhotes, protegendo-os, construindo represas e armazenando alimentos juntos. Eles se alimentam principalmente de cascas, galhos jovens e plantas aquáticas, usando incisivos afiados para cortar a madeira e transportá-la de volta para suas tocas. Eles não apenas modificam seu habitat, mas também criam áreas úmidas ricas, contribuindo para a manutenção do ecossistema circundante. No entanto, nesta vasta região selvagem, há mais do que apenas a paz do rio. Mais longe, nas encostas cobertas de neve e nos campos amarelados, outra força se move silenciosamente. Não está sozinha. Não está escondida. Eles caçam com estratégia e coordenação fria. O lobo cinzento. Eles têm pelagem espessa cinza prateada misturada com orelhas pretas e eretas e olhos amarelos frios. Seus corpos musculosos, pernas longas e passos confiantes demonstram excelente flexibilidade em todos os terrenos, desde encostas íngremes de montanhas e campos abertos até florestas profundamente congeladas. Os lobos cinzentos são animais de matilha, com uma estrutura social compacta. Um casal de lobos alfa geralmente é o único reprodutor da matilha, assumindo papéis de liderança tanto na caça quanto na defesa do território.
A temporada de acasalamento começa no final do inverno. Após 60 a 65 dias, a loba dá à luz de 4 a 6 filhotes em uma toca discretamente cavada. Como mestres da tática, os lobos cinzentos não abatem suas presas sozinhos. As presas dos lobos cinzentos não são apenas criaturas pequenas, mas podem pesar centenas de quilos. Mas para eles, o tamanho não é uma barreira, mas um desafio para afirmar a verdadeira solidariedade e capacidade de uma matilha de caça de alto nível. E numa manhã, quando o orvalho ainda cobria a grama selvagem, os lobos cinzentos começaram a se mover. À frente, a manada de bisões se movia. Bisonte. O símbolo majestoso das pradarias norte-americanas. Eles são um dos maiores mamíferos deste continente. Com até 2 metros de altura e pesando mais de 900 kg, seus corpos maciços são cobertos por uma espessa pelagem marrom escura, especialmente espessa nos ombros e pescoço, criando uma aparência robusta como veículos blindados vivos. Os chifres curvos crescem em ambos os lados de suas cabeças, ajudando-os a se defender e lutar durante a época de acasalamento. Os bisões vivem em manadas, às vezes até centenas, frequentemente se movendo sem parar pela pradaria em busca de grama fresca e água. Eles têm um forte instinto defensivo, especialmente ao proteger seus filhotes, que geralmente nascem no final da primavera, após um período de gestação de cerca de 9 meses. Embora pareçam lentos, quando ameaçados, os bisões podem acelerar até quase 50 km por hora e estão prontos para lutar até o fim. No ecossistema de Yellowstone, eles não são apenas símbolos, mas também alvos vitais para predadores como os lobos cinzentos. Onde cada encontro é um teste de força e sobrevivência. Sob a névoa fina que cobre a pradaria de Yellowstone, o ar parece congelar. Todos os sons parecem ser engolidos, apenas o vento soprando suavemente através da grama seca e a respiração ofegante dos caçadores. Os lobos cinzentos se espalharam em forma de arco, cada indivíduo deslizando suavemente em silêncio absoluto, como sombras cinzentas escondidas na fraca luz do amanhecer. No centro da matilha, o lobo líder parou, seus olhos frios fixos no alvo à frente. Em apenas alguns minutos, a caçada terminou.
O infeliz bisão caiu, presa dos lobos. O bisão sucumbiu diante da estratégia perfeita dos lobos. Na natureza, mesmo as criaturas mais poderosas não conseguem resistir sozinhas aos laços instintos implacáveis da natureza. Enquanto o sangue encharcava a neve e os uivos ecoavam pela floresta, a natureza não escolhia lados. Em Yellowstone, cada criatura fazia parte de um ciclo cruel, onde a morte de um era a vida de outro. E amanhã, quem sabe, os lobos poderiam ser os azarões novamente. Enquanto a luz do sol se filtrava pelas copas das árvores, a velha floresta era banhada por uma luz fraca. O som da neve estalando sob os cascos se misturava aos gritos silenciosos das criaturas escondidas. No silêncio, um som suave ecoou. O som de garras batendo levemente, firmes e seguras. O urso pardo apareceu, caminhando calmamente pela floresta com um corpo musculoso e escuro. Ele estava forrageando, silenciosamente, mas alerta. Os arbustos baixos tremiam levemente enquanto suas garras grossas os arranhavam, procurando o que restava. De repente, ouviu-se um som estranho, muito suave. Mas o suficiente para esticar todo o seu corpo enorme. O urso pardo ergueu a cabeça. Então, das profundezas da floresta, sombras cinzentas começaram a surgir entre a névoa branca e pálida. A matilha de lobos avançou lentamente, havia muitos deles. Eles não tinham pressa. Cada passo era calculado. Seu corpo musculoso permanecia imóvel, como uma rocha antiga no meio de uma floresta densa, mas dentro dele havia um fluxo de energia tão tenso quanto uma corda. A tensão era intensa. No momento em que o líder deu o comando, os dois lados se atacaram. Uma batalha sangrenta na neve fria. Num piscar de olhos, a floresta se transformou em um campo de batalha ardendo de instinto. Onde não havia certo ou errado, apenas sobrevivência. E quando a neve baixou, a natureza silenciou como se nunca tivesse havido uma guerra, mas no coração da velha floresta, outro capítulo feroz acabará de ser escrito. Sob a copa fria de Yellowstone, não havia vencedores absolutos. Havia apenas criaturas que lutavam constantemente para sobreviver.
O urso cinzento, embora solitário e feroz, era resiliente. A matilha de lobos cinzentos era unida, flexível e estratégica. Dois símbolos de força, do desejo de sobreviver, gravados em cada respiração daquela natureza selvagem. O confronto deles não foi apenas uma luta por comida, mas uma exposição nua do instinto, das leis imutáveis da natureza. Só os fortes podem seguir em frente. E é dessas batalhas que Yellowstone continua a vencer. Feroz, selvagem, mas majestoso. Se você é fascinado pela beleza brutal e pelas batalhas na natureza, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as batalhas de vida ou morte, os momentos inspiradores de sobrevivência. Onde a vida sempre encontra uma maneira de continuar. Masai Mara, onde a vida e a morte sempre andam de mãos dadas. A manada de cavalos precisa superar armadilhas à espreita e caçadores implacáveis. Cada segundo que passa é um desafio. O silêncio é o sinal de uma tempestade que se aproxima. A corrida pela sobrevivência começa, e sufocante, sem volta. Masai Mara. A feroz corrida pela sobrevivência de Kiko e sua espécie. A luz do sol gradualmente surge nas vastas pastagens de Masai Mara. O céu se tinge de um laranja quente, enquanto o chão ainda está coberto por uma fina camada de névoa, criando um espaço tranquilo. Tudo parece imerso em um momento de paz. Mas uma cena feroz acontece nas proximidades. Um javali suado está sendo perseguido por um leão que ruge. Eles passam correndo como uma tempestade. O javali, de pernas curtas e passo apressado, tinha os olhos arregalados de medo. Parecia uma maratona sem pista definida. A cena era caótica. Uma grande família, com inúmeras listras pretas e brancas, movendo-se pela pradaria. Kiko. Uma jovem zebra. Tinha um corpo forte, com uma pelagem distintamente listrada de preto e branco, que era sua característica mais reconhecível. Outras zebras adultas eram altas, fortes, com pernas robustas para se moverem pelas vastas pradarias. Suas costas eram frequentemente ligeiramente arqueadas, com caudas longas e afiladas. Suas cabeças eram grandes, seus pescoços longos. Eram ferramentas importantes para encontrar alimento e observar predadores. Nascido em uma manada grande e poderosa, Kiko chegou a este mundo com uma missão imutável. Ele tinha que sobreviver. Kiko aprendeu a reconhecer o chamado de sua mãe entre centenas de outros sons. Aprendeu a nunca se separar daquela massa móvel de listras pretas e brancas. Não era apenas uma manada, era a vida.
As zebras continuaram sua jornada pela savana. Mas hoje, havia algo diferente no ar. Uma inquietação invisível se espalhava por toda a manada. Os líderes estavam inquietos, com as orelhas constantemente girando, captando cada som distante. Um comando silencioso foi dado, e o mar de listras começou a se mover em uma direção. A grande migração havia chegado. A jornada os levou às margens do vasto rio Mara. Uma jornada repleta de esperança. O rio não era tão calmo quanto os lagos que Kiko conhecera. Ele rugia, fluindo em um marrom turvo, carregando o poder da destruição. A manada parou na margem irregular. Centenas de pares de olhos fitavam a água corrente, incertos. O cheiro de perigo era tão forte que Kiko podia senti-lo. Seus cascos jovens tremiam, não de frio, mas de um medo primitivo que emanava de dentro. Este foi o primeiro grande desafio em sua curta vida. Após um momento de hesitação tensa, um garanhão grande e poderoso relinchou alto de repente e mergulhou direto na água. Eles mergulharam, uma cena caótica, os relinchos cheios de pânico. Kiko foi arrastada pela correnteza da manada. Uma enorme sombra negra surgiu de repente da água turva. Não era um tronco. Era o crocodilo do rio Mara Espreita, um predador conhecido por sua crueldade. Não era mirada em Kiko. Seu alvo era a mãe de Kiko. Em um instante, o crocodilo estendeu a mão, com as mandíbulas abertas, para agarrar a mãe zebra. O crocodilo havia perdido sua presa. A mãe zebra havia chegado à margem com um ferimento na pata traseira. Kiko congelou. Seu peito latejava, seus 4 cascos jovens estavam prestes a desabar. O cheiro de lama e água fria invadiu suas narinas, trazendo o hálito da morte. Libertando-se do torpor, Kiko nadou freneticamente passando pelo crocodilo. Ele não ousava olhar para trás. O medo havia se transformado em uma força que o impulsionava para a frente. Kiko o havia superado. Mas o ferimento profundo na perna da mãe foi a primeira prova cruel do preço da vida. As zebras e Kiko conseguiram escapar e atravessar a água turbulenta. Embora tivessem acabado de escapar do perigo, a mente de Kiko ainda ecoava com o som das ondas violentas e a imagem do crocodilo aterrorizante. Kiko entendia que a sobrevivência às vezes tem um preço muito alto. As zebras e Kiko pensaram que o perigo havia passado.
mas estavam enganados. Nos arbustos não muito distantes, um par de olhos âmbar observava tudo. A manada de leões aguardava o cansaço e o caos das zebras após a travessia do rio. Movimentavam-se habilmente pelos arbustos, parando para observar. Os olhos dos leões estavam sempre atentos, cada movimento das zebras não escapava à sua atenção. Kiko e as zebras estavam tranquilos, sem perceber que o predador estava à espreita a poucos passos de distância. À medida que as zebras começaram a se aprofundar nas pastagens, os leões silenciosamente posicionaram sua formação. Eles não rugiram, não fizeram nenhum som. Eles eram os fantasmas da savana. Um leão atacou repentinamente pela direita, outro bloqueou a frente pela esquerda. A tática de pinça foi perfeita. Toda a manada de zebras explodiu em pânico. Kiko foi arrastado junto com a manada. De repente, o amigo de Kiko, um garanhão, de repente se afastou da manada. Kiko viu seu amigo correndo na direção errada. Um leão se aproximou do leão errante e, de repente, galopou para longe. A cena era caótica. O relincho era ensurdecedor, e os outros leões também atacaram ao mesmo tempo. A agilidade do leão tornou impossível a fuga do amigo. Em um instante, as poderosas mandíbulas do leão se fecharam e o puxaram para o chão. A zebra não conseguiu escapar. Aquela cena trágica tornou-se um escudo para os cavalos restantes. A atenção dos leões agora estava voltada para a presa que haviam acabado de capturar. Aproveitando aquele momento precioso, as zebras, incluindo Kiko e sua mãe ferida, tiveram tempo suficiente para escapar para uma área mais segura. As zebras se amontoaram, ainda em choque. Kiko permaneceu encolhido ao lado da mãe. Ele não era mais o potro curioso de outrora. Os olhos de Kiko agora continham profunda tristeza e compreensão. Ele havia atravessado o rio. Ele havia escapado dos leões, mas Kiko havia perdido um amigo. Ele entendia que, nessa corrida pela vida, às vezes a vida de um indivíduo é trocada pelo sacrifício de outro. A união salvou sua mãe do crocodilo. Mas foram o caos e a morte de sua própria espécie que os salvaram dos leões. Kiko e as zebras cruzaram o rio feroz e escaparam das mãos mortais dos leões. Mas nesta vida selvagem, a paz é apenas temporária. Novos perigos ainda os aguardam, espreitando nas sombras da estepe. As zebras e Kiko continuaram sua jornada.
Um grito estranho soou ao longe. Não era o som de um predador poderoso como um leão, mas uma risada seca e áspera. Hienas. O nome soava assustador, mas, na realidade, elas não eram diferentes de jogadores profissionais de caça. Aquelas hienas, com seus olhos amarelos brilhantes e corpos magros que pareciam ter acabado de participar de uma competição de perda de peso, não precisavam se apressar para a corrida. E agora, elas estavam lá. Paradas na escuridão da savana, olhando para as zebras. Elas estavam jogando uma caçada lenta, mas constante, com táticas extremamente sofisticadas. Kiko, o menino zebra, sentiu algo no ar. As zebras continuaram a avançar, mas ele sentiu que algo estava errado. Os passos estavam se aproximando. De repente, várias hienas saíram correndo da grama alta e seca. Kiko e os outros 3 cavalos que estavam por perto ficaram apavorados. Eles correram. Eles se afastaram do rebanho, correndo o mais rápido que podiam pela vasta pastagem. Kiko e outra correram à frente. Corram, corram! Kiko gritou mentalmente, mas não adiantou. Naquele momento, uma zebra havia sido deixada para trás. Kiko e sua companheira de rebanho escaparam. A zebra mais lenta estava cercada por hienas. Um relincho estridente soou, claramente desesperado. Era tarde demais para a zebra. As hienas haviam vencido, com uma vitória fácil e sem esforço. As pastagens do Masai Mara ainda eram magníficas. Mas para Kiko, as lições mais brutais haviam sido gravadas nele. Para sobreviver, é preciso continuar correndo. E a corrida nunca terminaria. Inscreva-se no canal para não perder novas aventuras na vida selvagem, onde cada momento era uma batalha dramática pela sobrevivência.